Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Me chamo Tawana e hoje vou resolver com vocês alguns exercícios de equações de primeiro e segundo grau. Exercício 1 da VUNESP de 2019. Uma pessoa utilizou metade do dinheiro que tinha em sua carteira para comprar um livro. Com um quarto do valor restante, comprou um lanche e ainda restaram R$ 45. O valor em dinheiro que essa pessoa tinha na carteira era... Vamos supor que inicialmente essa pessoa tinha X reais na carteira. Para comprar o livro, essa pessoa gastou metade do que tinha, então ela gastou X dividido por 2. E para comprar o lanche, do valor restante, ela gastou um quarto. Então, um quarto vezes o valor restante, que é o total, menos o que ela gastou no livro. Aqui dá para a gente simplificar um pouco a escrita. Um quarto vezes... O mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 é 2. 2 dividido por 1 dá 2 vezes x, 2x. Menos 2 dividido por 2 dá 1 vezes x dá x. Então, isso é igual a 1 quarto vezes 2x menos x é igual a x dividido por 2. Como é uma multiplicação de duas frações, multiplica os numeradores e os denominadores. X vezes 1 dá x, 2 vezes 4 dá 8. Isso quer dizer que essa pessoa gastou 1/8 da quantia inicial comprando o lanche. E sobrou R$ 45. Como que a gente organiza essas informações em uma equação de primeiro grau? Basta a gente pegar o valor inicial, subtrair o quanto ela gastou no livro, subtrair o que ela gastou no lanche e é igual ao valor que ela tem na carteira. Para resolver o lado esquerdo dessa igualdade, a gente precisa calcular o MMC entre 8, 2 e 1. Vou fazer aqui no cantinho rapidinho. 1 já não tem mais como fatorar, então ele desce. 2 e 8 são divisíveis por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 8 dividido por 2 dá 4. 1 e 1 não tem mais como fatorar, então desce. E 4 dá para fatorar por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dá para fatorar por 2, que dá 1. Chegou em 1, 1, 1 para a fatoração. E o mínimo múltiplo comum entre 1, 2 e 8 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, coloco o 8 aqui embaixo. 8 dividido por 1 dá 8 vezes x, 8x. Menos 8 dividido por 2, 4 vezes x, 4x. 8 dividido por 8, 1 vezes x, sobra o x. Isso é igual a 45. Se esse 8 está dividindo, ele passa multiplicando. E aqui em cima, 8x menos 4x é igual a 4x. Menos x é igual a 3x. E se esse 3 está multiplicando, ele passa dividindo. X é igual a 8 vezes 45 dividido por 3 dá 15. E 8 vezes 15 é igual a 8 vezes 5, 40. 8 vezes 8, 8 com mais 4, 12. Portanto, é igual a 120. Como a gente encontrou o valor de x, isso significa que inicialmente ele tinha R$ 120. A alternativa A. Só para a gente fazer a prova real rapidinho de cabeça, ele usou metade do dinheiro para comprar um livro. Metade de 120 é 60. E do valor restante, que é 120 menos 60 igual a 60, ele usou um quarto para comprar um lanche. Então, quanto que é 60 dividido por 4? 15. O lanche custou R$ 15. Se a gente calcular o valor que ele tinha, 120, menos 60 que ele gastou no livro, menos 15 que ele gastou no lanche, tem que ser igual a 45 para dar certo com as informações do enunciado, senão esse valor que a gente encontrou é um valor errado. 120 menos 60 dá 60. 60 menos 15 é igual a 45. De fato, ele tinha R$ 120 inicialmente na carteira. Exercício 2 da VUNESP de 2019. A tabela relaciona as vendas globais do e-commerce realizadas em 2018 e as respectivas previsões para 2019, 2020 e 2021. Cujos valores em bilhões de dólares foram substituídos por x e múltiplos de x. No ano de 2018, o valor é x. No ano de 2019, x mais 1/4 de x.
No ano de 2020, x mais meio x, e em 2021, x mais 3/4 de x. Se as vendas ocorridas em 2018 mais as previsões para os 3 anos seguintes totalizam em 15,4 bilhões de dólares, então o valor previsto para as vendas globais do e-commerce em 2021 é, em bilhões de dólares, igual a... O que ele quer saber é quanto equivale x mais 3/4 de x, em bilhões de dólares. E o que ele falou é que somando todas essas quantias é igual a 15,4 bilhões de dólares. X mais 1/4 de x mais meio x mais 3/4 de x é igual a 15,4 bilhões de dólares. Tem x em todos os anos, então vamos juntar esse x com esse x, com esse x e com esse x, dá 4x. Mais, e aqui a gente vai colocar esse x em evidência para a gente conseguir somar essas frações. 1/4 mais meio mais 3/4 vezes x. Perceba que se a gente distribuir o x, a gente vai chegar exatamente nesses termos. Isso é igual a 15,4 bilhões de dólares. Agora a gente precisa somar essas frações. 4x mais. O MMC entre 2 e 4 é 4. 4 dividido por 4 dá 1 vezes 1, 1. Mais 4 dividido por 2 dá 2 vezes 1, 2. Mais 4 dividido por 4 dá 1 vezes 3, 3. X. 4x mais 1 mais 2 dá 3, com mais 3, 6. Então, 6/4 de x é igual a 15,4 bilhões de dólares. Agora, para a gente somar 4 mais 6/4, a gente precisa novamente calcular o MMC, agora entre 1 e 4. E o MMC entre 1 e 4 é 4. 4 dividido por 1 dá 4 vezes 4, 16x. Mais 4 dividido por 4 dá 1 vezes 6, 6x. Esse 4 está dividindo, ele passa multiplicando. E aqui em cima, 16x com mais 6x é igual a 22x. 22x é igual a 15,4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 5, 20 com mais 1, 21, sobe 2. 4 vezes 1, 4 com mais 2, 6. E aqui tem uma casa decimal, então a vírgula vem para cá. 61,6. X é igual a 61,6 dividido por 22. 61,6 dividido por 22 faz o ajuste da casa decimal. 220 cabe 2 vezes dentro de 616 e vai ficar 440. 6 menos 0 dá 6. 1 menos 4 não dá, então pega emprestado. Aqui fica 5 e aqui fica 11. 11 menos 4 dá 7. E 5 menos 4 dá 1. 176 é menor do que 220. Então, para a gente continuar a divisão, coloca uma vírgula e um zero aqui. Como 2 vezes 8 dá 16, que é um resultado próximo, talvez 220 caiba 8 vezes dentro de 1760. Vamos testar, então. 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 2, 16, sobe 1. 8 vezes 2, 16, com mais 1, 17. Deu certinho, então, com o resto 0. Portanto, o x vale 2,8 bilhões de dólares. Se o x vale esse valor, então a previsão para 2021 vai ser 2,8 mais 3/4 de 2,8. Basta a gente calcular o resultado dessa expressão para a gente encontrar a resposta do exercício. Vou resolver aqui embaixo. 2,8 mais 3 vezes 2,8. 2,8 vezes 3
dá 8 vezes 3, 24, sobe 2. 2 vezes 3, 6, com mais 2, 8. Tem uma casa decimal, dá 8,4. E agora, 8,4 dividido por 4, para fazer o ajuste da casa decimal, coloca vírgula, zero, corta vírgula, 40 cabe 2 vezes dentro de 84 e dá 80. Sobra 4. Vírgula aqui, zero aqui, 40 cabe uma vez dentro de 40 e dá resto zero. Portanto, é 2,8 mais isso que a gente acabou de calcular, que é 2,1. E 2,8 mais 2,1 é 4,9 bilhões de dólares. Alternativa C. Exercício 3 da VUNESP de 2019. Considere as raízes da equação x² mais 13x mais 22 é igual a zero. Subtraindo-se a raiz menor da maior, obtém-se... Para a gente calcular as raízes dessa equação, é muito importante a gente identificar quais são os coeficientes a, b e c. O coeficiente a é o que acompanha o x², que é 1. O b é o que acompanha o x, que é 13. E o c é o independente, que é 22. E agora a gente precisa calcular delta e aplicar na fórmula de Bhaskara. Delta é b² menos 4ac. b² é 13² menos 4 vezes 1, que é o a, vezes 22, que é o c. 13² é 169. Menos 4 vezes 22, 88. 169 menos 88, vamos calcular aqui. 9 menos 8 dá 1, 16 menos 8 dá 8, então é igual a 81. Que bom, porque a raiz quadrada do delta é 9, né? 9 vezes 9 é igual a 81. E agora, a gente precisa aplicar a fórmula de Bhaskara, que é x1 e 2 é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. x1 é igual a menos b menos 13. Aqui tanto faz a ordem, que ou a gente faz primeiro o mais ou o menos. Vou fazer primeiro o mais, então, mais a raiz quadrada de delta, que é 81. Dividido por 2 vezes a, o a vale 1, então 2 vezes 1 dá 2. Esse aqui é o x1. E o x2, ele vai ser menos b, que é 13. Como a gente já considerou o mais, a gente precisa considerar o menos agora. Menos a raiz quadrada de 81 dividido por 2. Menos 13 mais a raiz quadrada de 81, que é 9, dividido por 2 é igual a menos 13 mais 9 dá menos 4, dividido por 2, menos 2. Menos 13 menos 9 é igual a menos 22, dividido por 2 dá menos 11. E o que ele quer é subtrair a raiz menor da raiz maior. Qual é a raiz maior? É menos 2. E qual é a raiz menor? Menos 11. Esse sinal de menos aqui, ele vem do enunciado, que tem que subtrair a raiz menor da raiz maior. E aqui vai ficar menos 2, menos com menos dá mais 11. Menos 2 mais 11 é igual a 9. Alternativa C. Exercício 4 da VUNESP de 2019. André comprou determinado número de caixas para guardar 637 revistas. O número de revistas que serão guardadas por caixa é 3 a menos do que o quádruplo do número de caixas compradas. O algarismo das unidades do número de caixas que o André comprou é... Para a gente encontrar o algarismo das unidades do número de caixas, a gente precisa primeiro encontrar qual é o número de caixas que o André comprou. Vamos chamar y de número de caixas. Ele precisa guardar 637 revistas em y caixas, que foi o que ele comprou. Então, 637 dividido por y é igual
Aí aqui ele diz exatamente o que isso é igual. Perceba aqui, o número de revistas que serão guardadas por caixa, que é exatamente essa parte, é 3 a menos do que o quádruplo do número de caixas. O quádruplo é 4 vezes o número de caixas é y. E 3 a menos significa que a gente deve subtrair 3 aqui. Agora, para a gente descobrir o número de caixas, a gente precisa passar esse y que está dividido multiplicando esse termo e resolver a equação de segundo grau. 637 é igual a y vezes 4y menos 3. 637 é igual a 4y vezes y, 4y ao quadrado, menos y vezes 3, 3y. Para deixar na forma da equação de segundo grau que a gente sabe trabalhar, precisa ficar tudo de um lado da igualdade e do outro lado igual a zero. Então, eu vou passar esse 637 para cá. Zero é igual a 4y ao quadrado menos 3y menos 637. Agora sim, a gente consegue identificar aqui o A é igual a 4, o B é igual a menos 3 e o C é igual a menos 637. Com essas informações, vamos calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado é igual a menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a vale 4 e o c vale menos 637. Quando a gente tem um número negativo ao quadrado, esse menos também é elevado ao quadrado. Aí, nesse caso, vai ficar menos 3 vezes menos 3. Menos 3 é igual a menos 1 vezes 3. E esse daqui também, menos 1 vezes 3. Menos 1 vezes menos 1, menos com menos vira mais. Então, aqui vai ficar mais 1. 3 vezes 3 dá 9. E 1 vezes 9, 9. Por isso que um número negativo elevado ao quadrado, ele fica positivo. Então, menos 3 ao quadrado dá 9, menos. Aqui tem um menos e aqui também tem um menos. Esse menos com esse menos vira mais. 4 vezes 4, 16, vezes 637. Agora, a gente precisa calcular quanto que é 637 vezes 16. 7 vezes 6 dá 42, sobe 4. 3 vezes 6, 18, com mais 4, 22, sobe 2. 6 vezes 6, 36, com mais 2, 38. Coloca o zero e multiplica por 1 agora. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 6, 6. Soma tudo. 2 mais 0, 2. 2 mais 7, 9. 8 mais 3, 11, sobe 1. 1 mais 3, 4, com mais 6, 10. 10.192. Mais esse 9 aqui, 2 mais 9, 11, sobe 1. 1 mais 9, 10, sobe 1. 1 mais 1, 2, e aqui fica 10.201. A gente vai precisar calcular a raiz quadrada do delta para aplicar na fórmula de Bhaskara. Então, já vamos adiantar esse passo e calcular a raiz quadrada de 10.201. Quando o número é muito grande assim, eu não recomendo a fatoração em números primos, só porque a fatoração vai ficar enorme. Eu recomendo calcular por estimativa. Por exemplo, eu sei que 100 vezes 100 é igual a 10.000. O que será que acontece quando eu aumento 1? 101 vezes 101. Eu acho que vai dar 10.201, mas só tem uma maneira de conferir. De fato, a gente efetuar essa multiplicação. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 0. Aqui vai ficar tudo 0. Então, coloca outro 0 e multiplica pelo próximo. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 0. 1 mais 1, 2. Desce esse 0 e desce esse 1. Tá vendo? Deu certinho, mas se não tivesse dado, o que eu iria fazer é calcular quanto que é 102 vezes 102.
E é muito importante que esses números sejam iguais, porque a gente vai extrair a raiz quadrada, então tem que ser um número vezes ele mesmo. Bom, agora aplicando a fórmula de Bhaskara, y1 e 2, ele é igual a menos b, que é menos 3, então menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 10.201, dividido por 2a, que é 2 vezes 4. Então, o y1 ele é igual a menos 3 é 3. Vou fazer primeiro a parte da soma, mais a raiz quadrada de 10.201 é 101, dividido por 2 vezes 4, que dá 8. Isso é igual a 104 dividido por 8, que é igual a... Vamos fazer de cabeça. 8 cabe uma vez dentro de 10, então 1. E aqui sobra 2. Quando desce o 4, sobra 24. E 24 dividido por 8 dá 3. E o y2 ele é igual a 3 menos 101 dividido por 8. Como o André comprou uma quantidade positiva de caixas, o y2 não retorna um resultado coerente com o enunciado, porque 3 menos 101 é menos 98. Então, esse daqui nem compensa calcular. Portanto, o único resultado que atende às especificações do enunciado é y igual a 13. Isso quer dizer que ele comprou 13 caixas. Agora sim, a gente consegue responder qual é o algarismo das unidades do número de caixas. Essa daqui é a unidade e essa daqui é a dezena. Então, a alternativa D, 3 unidades. Exercício 5 da VUNESP de 2019. Uma professora pediu a seus alunos que resolvessem a equação x² menos x menos 12 igual a zero. Joana anotou uma equação de segundo grau errada em seu caderno, mas fez a resolução correta e cada raiz determinada por ela é 3 a menos do que as raízes da equação proposta pela professora. A equação resolvida por Joana, que começa por x², é... Primeiro a gente precisa calcular as raízes da equação que a professora propôs e, para isso, determinar quem são os coeficientes a, b e c. O a é 1, que acompanha o x², o b é menos 1, que acompanha o x, e o c é o independente, que é menos 12. Agora, a gente consegue calcular o delta, que é b² menos 4ac, o b é menos 1, então, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 12. Menos 1 ao quadrado é 1, menos. Esse menos com esse menos fica mais. 4 vezes 12 dá 48. Então, o delta vale 49 e a gente sabe que a raiz quadrada de 49 é 7. Portanto, x12 é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de 49 dividido por 2 vezes o a, que é 1. x1 é igual a menos b é menos 1. Então, vai ficar menos 1 mais, vou fazer primeiro o mais, raiz quadrada de 49 é 7 dividido por 2. Menos 1 é 1. 1 mais 7 é 8, dividido por 2 é igual a 4. E o x2, ele é igual a menos b, que é menos 1. Agora, pegar esse menos aqui e raiz quadrada de 49 é 7, dividido por 2. 1 menos 7 dá menos 6. E menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Portanto, essas são as raízes da equação proposta pela professora. Só que a Joana, ela anotou uma equação errada e, mesmo ela resolvendo tudo corretamente, cada raiz que ela encontrou é 3 unidades a menos do que essas raízes aqui. Então, ela encontrou que x1 é igual a 4 menos 3, que é igual a 1, e que x2 é igual a menos 3 menos 3, que é igual a menos 6.
Quando a gente tem as raízes e a gente quer voltar na equação de segundo grau, tem um macete. Esse macete eu não comentei na aula, mas é muito interessante resolver um exercício desse na aula de exercícios, porque dá para complementar a teoria da aula de quarta-feira. A gente tem o seguinte: ax² mais bx mais c é igual a 0 se as raízes dessa equação de segundo grau forem x1 e x2, então x menos x1 vezes x menos x2 é igual a ax² mais bx mais c. Essa primeira parte aqui relaciona as duas raízes e essa segunda aqui é a equação completa. Portanto, se a Joana encontrou as raízes 1 e menos 6, para encontrar a equação de segundo grau, basta calcular x menos 1 vezes x menos, e aqui é menos 6, então substitui entre parênteses para não errar essa conta, x menos 1 vezes x, menos com menos dá mais 6. Aí aqui precisa aplicar a distributiva, então primeiro x vezes x, depois x vezes 6. X vezes x é x², mais x vezes 6, 6x. E agora do menos 1. Menos 1 vezes x e menos 1 vezes 6. Menos 1 vezes x é menos x. Menos 1 vezes 6 é menos 6. Então, isso é igual a x², 6x menos x, mais 5x, menos 6. Portanto, ela anotou essa equação aqui no caderno dela, que é bem diferente dessa equação aqui, mas responde essa pergunta. Alternativa D, x² mais 5x menos 6 igual a 0. Bom, esses foram os exercícios que eu separei para a aula de hoje. Espero que esses exercícios ajudem vocês a entender mais sobre esse tópico de equação de primeiro e segundo grau. Os exercícios de equação de primeiro grau são mais simples e eles podem até ser considerados como exercícios da primeira aula que eu dei nesse curso, que é a resolução de situações-problemas com adição, subtração, divisão e multiplicação com números racionais, porque na resolução o que a gente usa mesmo são essas 4 operações, além de atribuir uma letra para a incógnita que a gente quer descobrir o valor. Já os exercícios de equação de segundo grau, é essencial que vocês tenham meio que memorizado a fórmula de Bhaskara e, consequentemente, como que calcula o delta, porque tem outras técnicas também para você encontrar as raízes de uma equação, mas essa é a mais prática e é a que muita gente usa para não ficar decorando 1 trilhão de outras fórmulas. Então é isso. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com um amigo, pois pode ajudar ele também. Até a próxima aula e muito obrigada por você que está acompanhando todos os meus vídeos até agora. Tchau, tchau!